Olá, boa noite aos irmãos que estão sempre presentes aqui acompanhando o nosso canal da Casa Espírita Chico Xavier. Nos cabe mais uma vez a responsabilidade de trazer alguma reflexão à luz da doutrina, e nessa noite nós falaremos um pouquinho sobre o perdão, buscando entendimento dessa virtude naquilo que as obras da doutrina nos explicam. Inicialmente nós vamos elevar o nosso pensamento então em oração. Convido os irmãos que nos acompanhem mentalizar a figura de Jesus, adentrando o nosso lar através dos seus mensageiros, harmonizando nosso corpo, nossa alma, trazendo paz, trazendo harmonia para o ambiente do lar, envolvendo não só a nós, mas a todos os nossos familiares, estando ou não no nosso lar. Nós podemos levar essa harmonia até eles através do nosso pensamento. Nesse sentimento, nessa energia, nós damos abertura ao nosso trabalho da noite de hoje. Então, como eu vinha dizendo, a nossa intenção hoje é refletir um pouquinho sobre o perdão. Nós vamos utilizar algumas telas aqui para tentar enriquecer um pouquinho mais o assunto. E os irmãos podem acompanhar também alguns textos que nós vamos reproduzir aqui durante a exposição. Inicialmente, nós queremos trazer essa tela, onde ela traz duas imagens que, de alguma forma, podemos refletir, simbolizar através dessas imagens do perdão. Na primeira imagem, onde tem mãos ali se cumprimentando, né, interagindo, nós queremos pensar que o perdão é um sentimento que provoca a união. Quando houver um movimento de perdão de alguém para com outra pessoa, vai se estabelecer uma relação sincera, né, de pedido de desculpa, de aproximação, de reconciliação. Então, aquelas mãos se tocando simboliza alguém pedindo essa desculpa, pedindo esse perdão, e alguém recepcionando. É claro que nós estamos trazendo o tema dessa forma, imaginando alguém que, sinceramente, arrependido ou reconhecendo algum equívoco, faça um movimento de pedido de perdão e que é aceito para o ofendido, né? Nós vamos elaborar mais essa questão, tanto de um lado, de quem pede, como também de quem recebe o pedido de perdão. Então, o perdão pode unir as pessoas no momento em que ambas se sensibilizam pelo movimento de alguém solicitando perdão a outra pessoa. Ao mesmo tempo que ele une e pode aproximar, ele também é libertador, que é o que nós vemos na segunda imagem. Porque no momento que alguém consegue fazer o movimento de pedir perdão, ele tira um peso de sua consciência, se esse movimento for sincero, for de coração. Eu diria que até independente do aceite de perdão pelo outro lado, se o nosso pedido, movimento de desculpa a alguém que a gente possa ter ofendido, for de sinceridade, isso já vai nos causar um alívio, já vai nos causar um conforto. Se for bem recebido, é essa libertação, essa leveza, esse voo da alma no movimento de ter pedido perdão. O contrário também é verdadeiro. Se alguém nos perdoa, nós vamos sentir talvez esta aproximação e, ao mesmo tempo, essa libertação, pelo fato de que alguém nos perdoou ou nós perdoarmos alguém. Então, é bastante amplo essa virtude do perdão, no momento que ela mexe com o nosso sentimento, ela mexe com a nossa alma. E é da alma que o perdão deve brotar. Aí a gente trouxe
breve frase que diz assim, já utilizei inclusive essa frase em outras exposições, mas ela também se encaixa aqui no momento em que nós paramos para falar do perdão. A reencarnação é a maior prova de amor e perdão que Deus dispensa às suas criaturas. Então, nós estamos falando de Deus e do perdão dele a todas as suas criaturas através da reencarnação. O que quer dizer isto? Que Deus, na sua infinita bondade e justiça, sabendo o quanto equivocados nós somos, e sempre viemos nos equivocando, embora evoluindo em cada processo reencarnatório, deixamos falhas, deixamos furo. E Deus sempre nos perdoa, propiciando uma nova oportunidade de redenção. Então Deus nos perdoa e a prova disso é o momento que vivemos. É esta encarnação que aqui estamos, onde Deus, já tendo nos perdoado pelos equívocos do passado, nos dá mais uma oportunidade de reparo e de evolução. E devemos considerar com muito carinho, agradecendo cada dia por essa oportunidade e buscando bem aproveitá-la. Aí nós vamos ver agora algumas perguntas que estão contidas em O Livro dos Espíritos e que falam e que abordam a questão do perdão. Essa é a pergunta 661, diz assim: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Nós já vimos na tela anterior que Deus já nos perdoou só pelo fato de nós estarmos aqui na Terra, vivendo esta vida. Mas aqui Kardec, né, que era uma alma muito perspicaz, inteligente, evoluída, colocou essa pergunta aos espíritos se poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. E aí os espíritos respondem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Bom, tendo Deus concedido essa nova oportunidade para nós, já tendo nos perdoado e concedido essa oportunidade, porque nós lá do outro lado já pedimos a Ele o perdão e a oportunidade de voltar aqui. Embora às vezes a gente reclame, né? Seja teimoso em algumas questões da vida, nós solicitamos muitas vezes estarmos aqui e além disso, temos um mecanismo da prece aonde, no nosso dia a dia, quando nos vemos desequilibrados, em desarmonia, depressivos, tristes, né, sem energias, buscar nos harmonizar, restabelecer nossas energias através da prece. E no momento que nós oramos, Deus vai nos escutar e nos fortalecer através de inspirações dos mentores espirituais. Só que aqui os espíritos chamam a atenção que apenas o nosso movimento do falar e do pedir não é suficiente se nós não formos fazendo o esforço de traduzir em atos no nosso dia a dia, né? Procurando nos melhorar, né? E fazer o bem. No momento em que nós fizermos o bem nesta vida, nós já estamos alcançando o perdão divino, a nossa redenção, porque nós estamos melhorando, né? E reduzindo os débitos do passado. Como diz ali na resposta, né? Deus, aquele que a Deus pede perdão por suas faltas só obtém mudando de proceder.
Vamos ver mais uma questão aqui. Não, antes tem, falando em oração, em prece, que é uma ferramenta valiosa, né? Por isso que a gente sempre inicia um trabalho com a prece, conclui com a prece, devemos orar ao deitar, preparando o nosso espírito para o sono. Então, a prece é uma ferramenta que nós devemos nos utilizar dela diariamente. E a qualquer momento nós podemos, em poucos segundos, fechar os olhos e mentalizar o auxílio divino através da oração. E aí a gente trouxe aqui uma prece que é muito conhecida e todos nós, com certeza, já fizemos essa prece em algum momento, e é uma prece muito linda, muito profunda, que é o Pai Nosso. E no Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, e lá, numa altura diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo que nós estamos perdoando, ou pelo menos, quando nós oramos o Pai Nosso, ao proferir essas palavras, devemos colocar uma intenção muito sincera de esforço em perdoar as pessoas, né? Porque a gente diz que perdoa aqueles que nos têm ofendido. Mas a gente sabe que, dadas nossas limitações, não é algo tão simples assim, né? Mas tão importante é esse nosso movimento de refletir e procurar fazê-lo, que no Pai Nosso está contido essa questão do perdão. Então, sempre que nós orar o Pai Nosso, toda a oração, ela é grandiosa. Mas nesse momento nós estamos refletindo essa passagem apenas da oração em que fala do perdão. E também é comum, quando a gente fala em perdão, a gente pensar na condição nossa que temos de perdoar o outro. Mas muitas vezes a gente esquece quantas vezes nós fomos perdoados por outros, por outras pessoas. Porque é mais fácil a gente olhar o equívoco do outro, né? E às vezes não olhamos para os nossos equívocos, que com certeza já fomos perdoados por outras pessoas. Indo para uma próxima questão do Livro dos Espíritos ainda, a questão 295, ela diz assim: que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se bons, eles vos perdoam, segundo o vosso procedimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizeste e vos persigam, até não raro em outras existências. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Então vejamos, se nós inverter um pouquinho aqui a reflexão sobre essa pergunta e a resposta, imaginemos a nossa condição, nós hoje. Porque quando a gente fala em perdão, a gente sempre se refere ao outro, vamos pensar um pouquinho para nós. Se nós estivermos desencarnando hoje, será que nós estamos arrependidos ou fazemos o esforço do arrependimento em relação àqueles que nos machucam? Se nós desencarnarmos, nós vamos desencarnar com uma certa paz de consciência, sem guardar remorso, raiva, ódio, desejo de vingança por alguém da nossa convivência, em qualquer meio que seja, na família, no trabalho, nos grupos sociais, enfim. Nós podemos dizer que nós não guardaremos rancor de ninguém, o que vai nos dar uma tranquilidade na transição para o outro lado? Então, é isso que a resposta da pergunta está dizendo. E traz aí a questão do arrependimento, que está entrelaçado com o ato de perdoar. Então, uma pessoa, quando desencarna,
ela não modifica só pelo fato de desencarnar, de morrer. Ela vai levar com ela todos os seus sentimentos. Então, para o melhor da criatura, ou para o nosso melhor, é importante que, no momento do desencarne, a gente tenha o mínimo possível, na medida possível, esteja limpo de mágoas, de rancores, tendo perdoado e recebido perdão, tendo nos arrependido dos nossos equívocos e transmitido esse arrependimento a quem nós tenhamos machucado, para que nós possamos já partir daqui com a consciência mais tranquila, mais aliviada. Então, aqui já dá para perceber o quão importante é o perdão, que vai nos deixar de alma mais leve, mais tranquila. A pergunta 886, ainda do Livro dos Espíritos, diz assim: qual, desculpa, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí eu até grifei a palavra caridade, aí parece assim, como assim? Nós estávamos falando em perdão, agora estamos mudando de virtude, vamos falar de caridade? A virtude da caridade é uma outra virtude que é extraordinária. Ela é extremamente ampla. Tanto é que nós temos aquele ensinamento que nós sabemos que diz que fora da caridade não há salvação. Então a caridade contempla o perdão pela sua grandiosidade. Existem inúmeros movimentos e gestos que nós podemos fazer que estarão contemplados dentro da caridade. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como se entendia Jesus? Bondade e benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, no momento que nós conseguirmos fazer o movimento do perdão de maneira sincera, nós estamos fazendo caridade, porque está contemplado dentro da caridade. E não há necessariamente de ser um movimento tão grande. A gente não tem capacidade de fazer movimentos grandiosos de caridade, de bondade humana, porque nós somos espíritos limitados, mas cada um dentro da sua condição, dentro da sua capacidade, daquilo que sabe que pode fazer nesse sentido de caridade ou de perdoar e ser perdoado, e já fez até aqui, sabe até onde já consegue fazer esse movimento hoje. E por pequeno que seja, desde um pedido de desculpa, porque às vezes, pelas nossas imperfeições, ou nós atropelamos as pessoas, ou agredimos com palavras, até mesmo com uma reprimenda no olhar, e nós sabemos quando nós fazemos isso. Nós também sabemos quando alguém faz isso conosco. Então, a empatia, nesse momento, pode ser um mecanismo que nos auxilia a fazer o movimento de um pedido de desculpa, um pedido de perdão. E uma boa maneira de medir isso, às vezes, é nos colocando no lugar e lembrando quando nós fomos ofendidos, da forma que às vezes nós ofendemos as pessoas, principalmente quando nós estamos naquela condição de alteração, o que a gente diz que perdeu a paciência, né? E o que é triste nessa história é que às vezes a gente ofende pessoas que nada tem a ver com o que causou a nossa indignação, né? Às vezes a gente desconta em alguém do trabalho, ou a gente uma questão familiar, ou o contrário, a gente chega em casa e desconta em alguém da família aquilo que nos causou irritação no trabalho, e por aí vai. Agora, ok, errar humano, a gente já sabe desse ditado. Importante a gente fazer esse exercício de voltar lá para aquele familiar ou para aquele colega do trabalho, chamar ele, de preferência, né, de maneira privada, o que dá mais tranquilidade, e pedir desculpa, pedir perdão, dependendo da receptividade, um abraço, né? Então, esse é um esforço que dá aquela libertação. Vai gerar digamos que nós tenhamos que pedir desculpa por um equívoco nosso a um colega de trabalho.
No momento que a gente conversa com esse colega, se ele for receptivo, ele vai nos desculpar de maneira sincera, e se ele permitir um abraço, e a gente nos sentimos à vontade para dar esse abraço, o desfecho será muito positivo. Vai gerar, de alguma forma, um reconhecimento entre ambos e aquela união da primeira imagem lá na primeira tela. E, ao mesmo tempo, a libertação, o conforto da consciência tranquila de ter pedido desculpa. Então, é a liberdade e, ao mesmo tempo, a aproximação, como de uma forma positiva, pelo movimento do perdão. Agora nós vamos entrar em uma outra obra, que também foi elaborada na forma de perguntas e respostas, que é o livro Consolador, psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o seu mentor espiritual. E na mesma forma de perguntas e respostas, nós vamos ver aqui a questão 332. A questão 332 diz assim: perdoar e não perdoar significa absolver e condenar? A resposta: nas mais expressivas lições de Jesus, não existem propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Que se faz ao mal devedor a quem já se tolerou muitas vezes? Não havendo mais solução para as dívidas que se multiplicam, esse homem é obrigado a pagar. É o que se verifica com as almas humanas, cujos débitos, no Tribunal da Justiça Divina, são resgatados nas reencarnações, de cujos círculos viciosos poderão afastar-se cedo ou tarde pelo esforço do trabalho e boa vontade no pagamento. Então, aqui nessa pergunta e na resposta, o Emmanuel nos traz uma reflexão que aborda parte do que a gente viu até aqui, mas de uma outra maneira, o que faz a gente refletir ainda melhor a questão. Primeiro, ele fala que ele lembra o inferno mitológico criado pelo homem. Esse inferno mitológico, ele é bastante esclarecido numa das obras básicas, que é o Céu e o Inferno, onde lá o homem previu assim: quem for do bem morre, vai para o céu. Quem for mal morre e vai para o céu. Aliás, vai para o inferno. Isso seria uma coisa definitiva. Então, não haveria perdão de Deus. Então, aí já tem um equívoco, né? Porque nós sabemos que, como a gente percebeu desde o início, Deus é infinitamente bom e sempre vai nos dar oportunidades de redenção. Isso ocorre através das reencarnações. Então, não existe uma absolvição ou condenação de maneira definitiva, né? E aí ele segue dizendo que o evangelho refere o perdão ou a sua ausência, e ele traz a seguinte questão, que alguém que é devedor, uma hora vai ter que pagar. Então você vai num banco, faz uma dívida, aí você faz outra dívida para pagar aquela, e depois tu faz uma outra para pagar a segunda, e aí a pessoa vai se endividando, né? Vai chegar um momento que ele vai ter que dar um jeito de pagar, ainda que seja parcelado, né? Então, um mau devedor que não planeja direito os seus atos, o seu uso das suas finanças, vai responder por isso. Então, o Emmanuel traz essa comparação nesse sentido. Nós também temos que, em algum momento, reparar os nossos equívocos. Vamos ter que buscar o perdão de alguma forma, especialmente pelos atos, nos redimir. E isso é feito através da encarnação, quantas forem necessárias. Enquanto nós não percebermos que precisamos nos melhorar, nós vamos ficar repetindo de série, repetindo as encarnações, até que nós nos melhoremos. Mas o prejudicado em atrasar esse processo somos nós mesmos, né? Por isso que a doutrina vem e nos provoca essa reflexão para nós despertarmos e aproveitarmos o quanto antes esta encarnação,
A partir de agora, a partir de hoje, a partir desse momento. Porque se nós ficarmos patinando, nós vamos postergando a nossa dívida. Mas em algum momento nós vamos ter que resgatar, né? E como diz no final ali da pergunta, vai ser através do esforço, do trabalho, da boa vontade que vai acontecer o pagamento dessa dívida. Na questão 333, também do Consolador, nós vamos ter a pergunta que diz assim: na lei divina, há perdão sem arrependimento? Esse sublinhado arrependimento é nosso, o negrito também. Aqui entra um fator importante. Se não houver arrependimento, não há perdão. Vamos ver o que diz a resposta. A lei divina é uma só. Isto é, o amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão ou a magnanimidade da lei. Todavia, essa oportunidade só é concedida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar os seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Eis porque a boa vontade de cada um é sempre o arrependimento que a providência divina aproveita em favor do aperfeiçoamento individual e coletivo na marcha dos seres para as culminâncias da evolução espiritual. Vejamos nessa resposta como o Emmanuel traz aquilo que nós abordávamos lá no início sobre a importância deste momento, desta oportunidade que todos nós temos tido. Ele diz assim: a concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão. Então, a importância deste momento, desta encarnação. Agora, o quão nós, arrependidos, já estamos dos equívocos que nós cometemos. Porque enquanto nós não pararmos para refletir, nem precisamos nos focar ou imaginar os equívocos, até porque nós não sabemos que equívocos nós cometemos no passado, vamos ficar só com os equívocos que a gente sabe que comete nesta vida ainda, né? Nesta existência. Então, é necessária a boa vontade de cada um e sempre o arrependimento que a providência de Deus aproveita em favor do nosso aproveitamento, nosso aperfeiçoamento individual e coletivo, na marcha dos seres para a culminância da evolução espiritual. Então, a importância do perdão que é este momento que nós estamos vivendo, que Deus nos concede. Ainda do livro Consolador, a questão 334. Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro. Quem perdoa sinceramente, fala-á sem condições e ouvida a falta dos mais íntimos do coração. Todavia, a boa palavra sempre é útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Eu acho que essa pergunta nos remete a alguns pontos para refletir. Primeiramente, o perdão ele é incondicional. Você não pode impor uma condição a alguém para perdoar ela de algum erro que ela tenha cometido contigo, né? Se a pessoa nos faz um pedido de perdão, nós temos que ter a humildade de reconhecer o movimento de consciência do irmão que está nos pedindo perdão. E vice-versa, quando se trata de nós pedir perdão a alguém. Se nós tiver que pedir perdão para alguém, nós vamos aguardar uma boa aceitação, uma compreensão do outro lado do movimento que nós estamos fazendo. Então, se alguém vem nos pedir perdão, nós temos que fazer essa reflexão e não impor condição. Mas ele diz aqui, para perdoar alguém, seria conveniente esclarecimento do erro? Ele coloca assim,
que a boa palavra, mas veja bem, a boa palavra não é uma recriminação e nem uma exigência, uma condição para o perdão. A boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Então vamos imaginar uma situação aqui para tentar encaixar essa explicação. Digamos que alguém vem te pedir perdão porque ele foi rude no trabalho diante dos colegas, vamos pensar isso. E a pessoa vem te pedir perdão, você recebe, não quer dizer que você não possa conversar com ela a respeito da situação de maneira fraterna, receptiva, humilde e até talvez solicitar, dizer que você agradece, que você perdoa, que você aceita desculpa, que você está feliz com esses gestos e talvez pedir que a pessoa pondere um pouco mais nas relações de trabalho, para que isso não se repita. Se for algo que você percebe que pode acrescentar para o benefício e o bem do momento de ambos, é o que Emmanuel está nos dizendo aqui. A palavra sempre foi ponderada, fraterna, com a intenção de colocar o elemento luz, aí ela é muito válida. Eu acho que aqui a gente pode também trazer um outro exemplo de um pai e uma mãe na educação de um filho. O pai e a mãe têm que constantemente, principalmente se é um filho mais rebelde, que está sempre aprontando, o pai e a mãe estarão sempre orientando esse filho ou filha e perdoando pelos equívocos que ele comete. Nem por isso o pai a mãe, ou a mãe irá passar a mão na cabeça e deixar que perpetuamente ele fique aprontando sem uma orientação. Em alguns casos, uma reprimenda um pouco mais severa, no sentido de chamar a atenção dele, para educar aquela alma que está ali sob a responsabilidade do pai ou da mãe, conforme o caso. Ou dos dois, que o ideal é que os dois atuem em conjunto. Então, com o filho, a gente vai sempre perdoar, né? Ou, em alguns casos, não necessariamente, mas a gente sabe que às vezes as almas desafetas, elas vêm nos mesmos lares e essa relação é onde se torna mais difícil. Mas por que que duas almas desafetas vêm no mesmo lar? Justamente para que ambas encontrem o perdão uma pela outra. Na verdade, esse exemplo que eu estou trazendo de pais e filhos é um exemplo gritante da oportunidade divina de nos perdoarmos. E não é uma tarefa muito fácil em algumas circunstâncias. Tanto que, muitas vezes, irá se repetir numa encarnação futura, às vezes invertendo, aquele que veio como filho irá como pai, ou vice-versa. E isso acontecerá em outras encarnações, conforme a necessidade das almas, né? Não necessariamente como pai e filho, mas como irmãos, ou cônjuges, enfim. As oportunidades serão dadas nas condições necessárias para que cada um repare os seus equívocos e se abracem, se perdoem e, ao se abraçar e se perdoar, se libertem. Seguindo na questão 338, da mesma obra Consolador, a pergunta é: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? Pedro perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar? Seria 7 vezes? E aí Jesus respondeu: 77, 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, quantas vezes forem necessárias. Não é uma conta fechada de matemática, não é só 7 vezes 70. Se essa quantidade de vezes não for suficiente, você vai ter que continuar perdoando, ou fazendo esse exercício até que a tua alma esteja liberta e a alma da outra criatura também. E aí a resposta, então, vem que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penoso, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar
70 vezes 7. Essa questão também chama atenção para um movimento que nós, quando se fala em perdoar, nós é comum nós nos vermos como a pessoa que irá perdoar, ou que está perdoando, ou que está fazendo o esforço do perdão. Mas aqui o Emmanuel nos chama a atenção de que muitas vezes nós devemos lembrar que nós é que já fomos perdoados 7 ou 70 vezes 7, ou talvez seremos perdoados mais vezes ainda. Então, nós não podemos esquecer disso, que já fomos e seremos ainda perdoados. E estamos aqui também, pelo perdão de Deus, mais uma vez. Aí, partindo para encerrar, então, nós só resgatamos novamente aquela reflexão do início, que a reencarnação é a maior prova de amor e de perdão que Deus dispensa para nós. E essa é a última tela, então, encerrando. Nós trazemos a imagem de Jesus, que no momento derradeiro, né, do seu desencarne, ainda na cruz, ele proferiu as palavras numa oração de pedido de perdão por toda a humanidade, por todos nós, que lá estávamos condenando. Quiçá nós tenhamos sido daqueles que estivéssemos lá orando por ele, mas não temos como afirmar isso. Talvez nós estivemos lá sendo daqueles que estávamos gritando que ele deveria ser crucificado, né? Condenando. De qualquer forma, indistintamente, Jesus disse, pedindo perdão para todos nós, para toda a humanidade: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, nós tínhamos essa reflexão para a noite de hoje e convidamos mais uma vez os irmãos, então, para que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo perdão pelos equívocos que nós cometemos no nosso dia a dia, mas estamos aqui num momento de busca dessa compreensão de nós mesmos através dessa doutrina que nos traz esclarecimentos maravilhosos. Possamos persistir no intento de nos esclarecendo, tentando colocar o ensinamento que cala em nosso coração na prática, nas relações do perdão com o nosso semelhante, que também irá em algum momento nos perdoar. Que a harmonia, que a paz que os mentores trazem até nós se estabeleça no nosso lar nessa noite e durante o nosso repouso. Deixamos por fim, como sempre, o convite para que os irmãos estejam nos acompanhando todas as sextas-feiras aqui, que todos possam ficar em paz.